RFI Convida. Paloma Varon. Gleice Heitor é educadora, pesquisadora e doutoranda em História pela PUC do Rio de Janeiro. Ela estudou museologia no mestrado e está em Paris para fazer uma palestra sobre museus comunitários no Brasil, mecanismos de luta por moradia, território e dignidade, promovido pelo Grupo de Reflexão sobre o Brasil Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Boa tarde, Gleice. Boa tarde, Paloma. Queria que você nos contasse um pouco sobre o que você vai falar nessa palestra aqui na próxima quarta-feira. Bom, como o título, indica, eu vou falar na palestra sobre a minha pesquisa de doutorado, que está em desenvolvimento, onde eu estou estudando o papel e a atuação dos museus comunitários no Brasil frente às lutas por habitação, às lutas por território e também às lutas por dignidade. Me interessa, e nesse panorama eu vou apresentar como os moradores das periferias, principalmente os moradores de favela, em Recife e no Rio de Janeiro, utilizam esse dispositivo, utilizam essa ferramenta do museu comunitário, como que eles criaram museus comunitários para contar as suas histórias, para contar as histórias de ocupação dessas favelas, dessas comunidades, e também elaborar narrativas e contra-narrativas frente ao modo como essas favelas são representadas de maneira geralmente negativa, estereotipada, como espaços de violência, como espaços de ausências e de precariedade, pelo senso comum, pela imprensa, pela mídia mais hegemônica na sociedade. Então, são museus onde os moradores contam as suas histórias do ponto de vista dos moradores, histórias que dificilmente estão nos museus públicos, nos museus de grande porte, nos museus tradicionais, e que são, portanto, a ferramenta e o meio que eles conseguem para acessar ou para reivindicar modos dignos, maneiras e formas dignas de viver, de se manter vivo, e de se manter o direito que eles compreendem e reivindicam a permanecer nesses territórios e nesses contextos. Então, é isso que define um museu comunitário, um museu cuja história de uma população que conta a sua própria história. Isso faz parte de um estudo maior que se chama museologia social. Eu queria que você explicasse um pouco. Tá bem. A museologia social é um ramo, ou digamos assim, uma ética, uma filosofia, uma escola de um modo de compreender os museus que tem uma dimensão internacional, mas encontra muito eco e muita ressonância nas políticas, sobretudo nas políticas públicas e no modo de pensar e fazer museu no Brasil. E os museus comunitários, principalmente no Brasil, não são realidades ou experiências exclusivas desse país, mas elas são experiências que estão ligadas principalmente ao empenho de diferentes grupos sociais, indígenas, quilombolas, pessoas que moram, que habitam, que estão situadas em favelas, em contextos urbanos empobrecidos e que foram historicamente excluídos das narrativas dos museus oficiais. Então, os museus comunitários têm, sim, como característica um processo de autodeterminação, um modo da comunidade entender, contar, reinterpretar sua história, mas também tem um forte trabalho na produção de redes, na produção de unidade dentro dessas comunidades. São museus que retornam, sobretudo nas experiências que eu estudo, sobretudo nas experiências do Museu da Beira da Linha do Coque, em Recife, e do Museu das Remoções, que tem como interesse mostrar que a favela tem história, mostrar que essas pessoas têm história e como essas histórias são marcadas pela luta por permanência, pela luta por estar nesse território, pela luta por construir esses espaços com as próprias
próprias mãos, por vezes, sem o apoio e sem a ação pública, sem a ação estatal. Então, são museus que são marcados por esse trabalho de coletividade e que buscam contar essa história desse coletivo no intuito de assegurar direitos. Você está fazendo seu doutorado sanduíche aqui em Paris, mas você já esteve em Paris, você estudou na Escola do Louvre, né? Isso. Que é o museu mais visitado do mundo. No Brasil, infelizmente, nós não temos tantos museus tão bem visitados e tivemos recentemente 2 grandes museus que queimaram, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que já vai ser reinaugurado, e o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu queria que você fizesse um pouco avaliasse essa experiência de estudar museologia aqui e no Brasil e como incentivar a ida ao museu no Brasil. Certo. Eu penso, né, e pensando nas experiências, eu não só estudei na Escola do Louvre, como eu fui estagiária da diretoria de mediação do Museu do Louvre, e eu acho que ajuda também bastante se a gente pensar que são experiências muito distintas, né, de instituição. Se a gente for pensar, o Louvre ele foi construído para ser um museu grande público, desde a década de 80, que ele vive políticas que são políticas que buscam construí-lo como um espaço incontornável de Paris. Então, pensar Paris é pensar alguns espaços incontornáveis e o Museu do Louvre está dentro desse mapa, dessa cartografia de um espaço incontornável. Eu também trabalhei em museus no Brasil de diferentes portes, museus maiores, museus menores, né, o CCBB, o Museu de Arte do Rio, o Museu Murilo La Greca, que é um museu em Recife de porte menor, mas bem relevante para a cena artística local. E eu diria que esses museus têm as suas dinâmicas próprias. De fato, eles não alcançam os números de visitação, se a gente for pensar no Murilo La Greca, que um CCBB lá no Rio alcança. Mas o Museu Murilo La Greca, como um museu pequeno, é super importante para a formação dos artistas locais. Então, isso é uma dinâmica. O CCBB é super importante para a formação cultural de quem está no centro do Rio de Janeiro, assim como o Museu Nacional era um museu basilar para quem tinha o interesse de compreender, né, a história da ciência, a história da antropologia, uma certa história da formação do Brasil e que tinha e continua tendo um papel super importante na formação de grupos escolares, na formação de pesquisadores, na formação de cientistas. Então, eu acho que os museus têm os seus visitantes, eles têm as suas dinâmicas, a gente sempre deseja, de fato, né, a gente trabalha e deseja que mais pessoas acessem e conheçam o que a gente faz, mas eu penso que é super importante para o museu também compreender qual é o impacto que ele pode ter perto do grupo que ele pretende atingir, para o grupo a qual ele destina. Senão, a gente vai se frustrar se a gente, né, desejar que todos os museus apresentem os números de um CCBB ou os números de um Museu do Louvre. E esses museus eles têm missões distintas e dentro dessas missões tem muita gente trabalhando, tem muito público sendo afetado de diferentes maneiras, porque um antropólogo que faz pesquisa dentro de um museu, ele também é público, né? Não são só aquelas 5.000 pessoas que fazem fila que lotam um museu num domingo. Então, a gente sempre deseja que a sociedade se ocupe e tome para si a responsabilidade de defender e de estar perto dos museus, mas eu entendo também que não é porque não tem fila que os museus estão legados ao abandono ou que eles não são visitados. Tem sempre algum trabalho sendo feito ali, mesmo quando a gente não está vendo. Tá bom, muito obrigada. Conversamos com Gleice Heitor, museóloga, historiadora, doutoranda aqui em Paris. Obrigada a você, Paloma, pela oportunidade.